Duelo de tricolores neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Flusão quer sair da zona de rebaixamento e o São Paulo quer se manter na parte de cima. Quais as melhores dicas para esse jogo? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um Bets do Dia no ar para falar de Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar de Fluminense e São Paulo, jogo lá no Maracanã, jogaço, um jogo bem interessante que vamos analisar a partir de agora. Eu terei a ajuda dele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar o duelo de gigantes do futebol brasileiro, dois tricolores que vivem situações muito distintas nesse Campeonato Brasileiro. Vamos trazer agora estatísticas e informações para você, apostador. É isso, atual campeão da Copa Libertadores contra o atual campeão da Copa do Brasil, que defendem o título esse ano, né? Ainda estão vivos aí nas duas competições. Jogo domingo, tá? 1º de setembro, às 6h30 da noite, lá no Maracanã, jogo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai no aplicativo do Game Arena trazer estatísticas, tá? Dos dois times no Campeonato Brasileiro. Antes de apostar é sempre bom nos embasar com números, é isso. Vamos lá, ataque do Fluminense deixa a desejar, absurdo, né? Um dos piores do Brasileirão. Piores, né? Até por isso a equipe tá ali na parte de baixo. A defesa, que já era um problema, vem melhorando, né? A média 1.13 ainda, mas já foi pior. Desde a chegada do Thiago Silva, melhorou muito, né? Isso. E o São Paulo tem um ataque bom ali, uma defesa também que, sobretudo em casa, é mais forte, né? Sim. Mas sofre, em média, um gol por jogo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo ele tem esse diferencial de que no Morumbi foi onde ele conquistou aí boa parte dos seus pontos, né? E o Fluminense, que teve aquela virada de chave com a chegada do Thiago Silva, mudou bastante e conquistou várias vitórias seguidas por 1-0, né? Foram 4 jogos seguidos vencendo por 1-0, mas que depois já deu uma derrapada e agora vem melhorando, né? A gente precisa relativizar um pouco, porque contra o Grêmio foi pela Copa Libertadores e contra o Atlético Mineiro ele jogou ali com o time reservão do Galo, né? Isso. Então foi 2-0 fora de casa, mas uma vitória aí que a gente não vale a pena enaltecer tanto assim, né? O momento do Fluminense ainda não é tão bom assim no Campeonato Brasileiro, tá? Mas faz tempo que não perde, né, no Brasileirão. Qual foi a última derrota? Cara, ele perdeu pro Vasco, né? 2-0. Mas antes disso, era uma ele vivia um bom momento, mas aí é que tá, né? Desde aquela eliminação ali para a na Copa do Brasil para o Juventude, ele deu uma derrapada boa, né? A partir daqui, empates, né? Dessa derrota, ele só venceu o Bahia, o Grêmio e o Atlético Mineiro, mas lembrando que o jogo contra o Grêmio foi pela Copa Libertadores, né? Bom, e o adversário São Paulo, que perdeu em casa, né, para o Atlético Mineiro, né, teve a questão... Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Antes havia vencido o Vitória, né, por 2-1 em casa, né, e antes também a vitória contra o Nacional do Uruguai, onde a equipe se classificou para as quartas de final da Libertadores. É um time que a gente pode ver aí que não leva muitos gols, né, velho? A gente traz esse retrospecto aí, não sofrendo do Nacional, nos dois jogos contra o Nacional, ele acabou não sofrendo, né, pela Copa Libertadores, e aí vinha também jogos do Campeonato Brasileiro sem sofrer gols, né, contra o Atlético Goianiense, contra o Flamengo, na Copa do Brasil, contra o Goiás, ele não levou também, 0-0. Então, assim, time com defesa sólida, sobretudo em casa, né? Essa é a grande diferença de São Paulo. Isso. Vamos até trazer a tabela de classificação aqui. Por exemplo, a gente pode ver, ó, na tabela de classificação geral, o São Paulo está em 5º lugar, tá? Tá no G6, está ali brigando pela vaga na Libertadores. Quando a gente puxa o retrospecto apenas atuando em casa, o São Paulo ele é o vice-líder. Ele é um dos melhores mandantes da competição. E fora de casa ele acaba já caindo bastante, né? Ele é ali, ó, o 9º melhor visitante, certo? Então, a gente gosta de relativizar um pouquinho isso, porque tem uma diferença muito brusca realmente do São Paulo atuando no 12 Morumbi. pontos em 11 jogos como visitante, né? Então, um aproveitamento ali de quanto você quer bem matemático? Cerca de 35%. Isso, é por aí, menos de 36%, 40% de aproveitamento quando joga contra o mandante, contra o Fluminense, que em casa vem bem, né? Bem. E só para salientar, o Fluminense, ele nesse momento, antes de iniciar aí, né, os jogos do final de semana, ele tá fora da zona de rebaixamento, tá? 16º, mas pode ser que no decorrer da rodada aí ele acabe caindo. Vale salientar que o Fluminense ele tem jogos a menos aí do que 3 dos 4 times do Z4, né? Ele tem um jogo a mais do que o Cuiabá, mas tem jogos a menos aí do que os outros 3 times que estão na zona. Muito bem, vamos então agora para o nosso momento Bet Nacional. Vamos ver as odds aí para esse confronto. Jogo equilibrado, né? Mais com o favoritismo do Fluminense. Outra coisa que vale salientar é que no meio de semana seguinte, que é esse jogo, é data FIFA, né? Então nenhum dos dois times aí vão parar por causa das outras Copas que ainda estão vivos, né? Favoritismo do Flusão, odd 2,26 e cotação 3,40 a favor de São Paulo. Cara, eu acho que é jogo de poucos gols, tá? Eu acho que é uma pegada. O São Paulo fora de casa, ele não consegue performar tão bem. Isso, né? O mercado ele já lê isso, eu acho que tá ali no limite, velho, do aceitável. 1,49. Porque o Fluminense ele não tem esse ataque que empolga. O São Paulo, ele fora de casa, também não é lá essas grandes coisas. O São Paulo, ele tem tido uma defesa sólida. Então eu imagino que vai ser um joguinho de poucos gols, velho. Eu também acredito, viu? Eu acho que é difícil a gente prever qualquer coisa em termos de resultado final aqui também, tá? Também. Vamos nessa? Menos Bora. 2,5? Acho que é uma tendência mesmo. Os jogos do Fluminense, a maioria, né, bateu menos 2,5. Sim.
com exceção das Copas, né? Nas Copas não Nas bateu, Copas mas foi no bem mais Brasileirão... movimentado, sim, exatamente. Até curioso, né? Porque geralmente nas Copas tem menos gols e no Campeonato Brasileiro tem mais, mas enfim. O Fluminense aí que, com o Mano Menezes, né? Um time muito mais defensivo, né? Ali tem isso também, a postura, né? Querendo pontuar, diferente do Fernando Diniz, né? Que queria ali dar aquele showzinho, mas Fluminense e São Paulo, nossa aposta é que o jogo terá até 2 gols, aí o menos de 2,5 gols, a nossa dica nesse Bets do dia. Gostou? Dá aquele like, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e entra também no nosso site tvbet.com para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e conhecer outros programas. Também temos matérias por lá, então acessa lá, visita para você conhecer o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Tamo junto, meus queridos!